De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. E dessa vez o assunto é EBD em casa. O título da nossa lição é Paulo e seu amor pela igreja. Lição de número 10 vai ser ministrada no próximo domingo, dia 5 de dezembro de 2021. A Escritura nos informa que o apóstolo João era um apóstolo do amor, pela a sua atitude no relacionamento com os irmãos e com o próprio Cristo. Mas também a Escritura nos mostra e nos ensina que o apóstolo Paulo, ele escreveu uma poesia ao amor. Um capítulo inteiro dedicado ao amor. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Do versículo 1 ao 13. Paulo então escreve um hino ao amor. Textual da nossa lição está em 2 Coríntios 5 e versículo 14, a parte A do versículo. Porque o amor de Deus, de Cristo, nos constrange, né? Nos leva a ser um bom cristão. Verdade prática. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas um sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Então o amor cristão não é egoísta, ele tem que ser por obrigação altruísta, um amor sem relação de troca, né? Fazer o bem às pessoas sem querer receber de volta. Então é um amor altruísta, esse é o dever do cristão, exercitar a prática do amor altruísta. O objetivo da nossa lição são 3. Destacar o amor de Paulo pela igreja. 2, relacionar o amor com a fé na igreja. 3, elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. O primeiro tópico da nossa lição é o amor de Paulo pela igreja. Nós temos 3 tópicos. O primeiro, o amor de Paulo pela igreja. O segundo, o amor e a fé na igreja. E o terceiro, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. São os 3 tópicos que nós iremos discorrer nessa lição. E o primeiro item do primeiro tópico é o amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Nós vemos que muitos cristãos radicais, eles refutam, né, essa questão de chamar alguém de pai, né? Dizem que não é correto, porque eles baseiam a sua interpretação no livro de Mateus, capítulo 23 e 9, onde Jesus disse, né? Jesus, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só há um pai, é aquele que está no céu. E quando você interpreta um texto fora do seu contexto, é pretexto para heresia. Então, nós devemos saber por que Jesus estava falando daquela maneira. Tá? É porque os fariseus se colocavam no lugar de Deus, queriam os primeiros lugares nos assentos, os primeiros lugares nas praças, e por isso Jesus colocou que nós não devíamos, e eles gostavam de ser chamados de pai, de mestre, né? Então, mas Paulo aqui não está falando a respeito disso, de se colocar no lugar de Deus, de se tornar um ídolo, mas está falando da consideração, né, que ele tinha para com os irmãos de Tessalônica e os irmãos para com ele. Essa consideração não é pecado, não é errado. Nós devemos considerar aqueles que cuidou de nós, que nos levou a Cristo, tá? E ter como pai espiritual, não como colocar como Deus em nossa vida, nem um ídolo, mas uma consideração. Que isso fica claro para vocês nesta manhã. Segundo item, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Os versículos 5 e 10 da nossa literatura bíblica em classe mostra a indivisível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram as crenças em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas
implica práticas convictas. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração de Paulo. O amor motivado, o que motivava Paulo e que motivava os tessalônicos, né? O que motivava Paulo a continuar amando, né? Dedicando, praticando esse amor, era a alegria que ele via nos tessalonicenses pelo seu ensino, né? Pelo ensino que ele trazia de Cristo a eles. Essa motivação, né? Porque o ser humano, todos nós, ser humano, vivemos de motivação. A vida só tem sentido quando nós somos motivados, né? Quando gera em nós esse motor, esse motriz, né? De motivação em fazer algo. Então Paulo sentia alegria em ver os irmãos motivados, os irmãos exercendo, praticando o amor. E é aquilo que o próprio Jesus disse, né? Do bom samaritano, né? A prática do amor. Nós devemos praticar e não só falar. O amor, ele tem que ser praticado. Terceiro item, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local, tá? O que norteia a nossa vida na igreja local? Num tempo em que muitos vivem de crítica à igreja, de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou. Nós, é monumental, né? É maravilhoso e encantador contemplar o amor de Paulo pela igreja de Cristo. O apóstolo, ele nos ensina que os obreiros devem cuidar, zelar e amar a igreja. Ele nos ensina isso, tá? Que é o corpo de Cristo. O ministério de Paulo é um remédio, né, contra a banalização da igreja, que é o corpo de Cristo. E nós devemos demonstrar esse sentimento de maneira concreta. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo defendeu, né, protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança nas diversas igrejas por onde ele passou. Amemos a igreja de Cristo. Amemos a igreja local. Então nós devemos seguir esse exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo, que nos deixou esse legado. O segundo tópico, o amor e a fé na igreja de Cristo. O amor e a fé na igreja de Cristo. Esse é o segundo tópico. Ajeitando aqui o celular para ficar melhor a imagem, né, para vocês. Então, o segundo tópico, o amor e a fé na igreja de Cristo. O amor é uma palavra proeminente nas cartas de Paulo, ou seja, o amor, Paulo tem ele como superior, a supremacia, né? Ele é o principal, ele que encabeça o dom do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo: paz, gozo, longanimidade, temperança, fé. Então é ele que encabeça esses dons do Espírito Santo, tá? Ou o fruto do Espírito Santo, melhor dizendo. Estou ajeitando aqui o meu celular, né, para não perder a gravação. Agora creio que vai dar certo, tá? Desculpem o transtorno. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E João confirma essa verdade dizendo, no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo, imbuído nesse amor supremo de Deus, então ele dá a sua vida em prol dos irmãos. Ele chega a dizer que, amando muito mais a vocês e sendo menos amado por vocês, mas
eu dou a minha vida em prol da igreja. Então Paulo mostra um amor genuíno, né? Não um amor egoísta. Às vezes nós ocidentais temos relativizamos o amor, né? Como nós relativizamos? Nós amamos as coisas como amamos pessoas. Amamos, por exemplo, um passeio no shopping. Amamos, né? Eu amo bombom. E amamos as coisas na mesma proporção que amamos as pessoas. Essa é a cultura de nós ocidentais. Aliás, ocidentais, sim, moramos no Ocidente, é claro. Essa é a nossa cultura. Nós damos mais valor no ter do que no ser. E isso é muito errado, porque nós devemos amar mais as pessoas do que as coisas. Porque na mesma proporção que nós odiamos as coisas, nós também vamos odiar as pessoas. Mas quando nós pomos as pessoas em primeiro plano, então as coisas ficam em segundo e nós damos prioridade naquilo que nós devemos amar, que são as pessoas. Tá? Então isso é muito importante. O segundo item, a fé e o amor e o ensino de Paulo. A fé e o amor no ensino de Paulo. Tá? Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Então a Bíblia nos diz que nós não devemos dever nada para ninguém. Ela nos ensina que nós não devemos dever nada para ninguém, se possível for, tá? Não devemos pagar todas as nossas dívidas. Esse é o dever do cristão. Não podemos ser enrolados, ser, né, como diz aí o ditado popular, nó cego, né? Não pagar a nossa dívida, não. Mas a Bíblia nos informa que a única coisa que devemos dever é o amor ao próximo. Tá? Porque sempre nós devemos estar devendo para podermos praticar esse amor ao próximo. Tá? Então, a única coisa que a Bíblia nos manda dever é o amor. Então, deva o amor, mas sempre esteja pagando ele e essa dívida nunca pode zerar. Tá? Terceiro item, a dimensão prática do amor na igreja. Né? Aí está falando da praticidade do amor, da prática do amor na igreja. Nós vemos aqui que, de acordo com o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Tá? Num contexto em que nós costumamos a denominar o amor como algo abstrato. Então o amor não pode ser abstrato. O amor tem que ser praticado. Né? Esse é o verdadeiro e genuíno evangelho. Tá? O amor tem que ser praticado. Né? Ele dá o exemplo do bom samaritano. E eu vou dar o exemplo aqui, né, de alguém que nós temos hoje na atualidade da nossa sociedade. Por exemplo, um mendigo, né, está na sarjeta e nós olhamos e Deus nos toca para cuidar dele. E só pregamos a palavra? Não. Quando o amor, né, o exercício da fé cristã é o amor. Se nós não exercitarmos o amor, nós vivemos um pseudo-evangelho. Vemos alguém caído na sarjeta com o cabelo todo cheio de piolho, sujo. Nós vemos aí a pessoa maltrapilha e nós só pregamos, mas nós devemos pegar essa pessoa, dar um banho nela, tirar os piolhos da sua cabeça, cuidar dela, dar a sua melhor roupa para ela, passar o seu melhor perfume. Tá? Isso é prática, é praticidade do amor. O amor, né, a fé cristã, o amor cristão tem que ser praticado. Tá? Esse é o exercício, né? O evangelho sem o exercício do amor, ele é um pseudo-evangelho. Então pratiquemos o amor. Né? Para o nosso terceiro tópico, as três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Tá? Essas virtudes, ela nos ajuda a relacionar com Deus
e com o próximo. Tá? Essas virtudes também são chamadas virtudes sobrenaturais, porque é a vinda de Deus para nós. Não é nascida de nós para o próximo, para Deus, mas é a vinda de Deus para nós. Então, as 3 virtudes teologais do primeiro item. Veja o que o apóstolo diz em sua oração. Lembro-nos sem cessar da obra de vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Tá? Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial no ensino de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tá? No segundo item, a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Tá? Então, para nós crescermos na fé, tá? Temos uma fé genuína, nós devemos fazer 3 coisas principais. Primeiro, batalhar pela fé que nos foi dada, que uma vez nos foi dada. Tá? Nós devemos batalhar por ela. Nós devemos guardar a fé, certo? Que uma vez foi nos dada. 1 Timóteo 3:9. Tá? Você vai encontrar essa verdade. Tá? Segunda verdade, nós devemos ter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, tá? Pela fé, porque nós vemos Cristo hoje pela fé. Essa verdade está registrada em Hebreus 12 e versículo 2, tá? Se não estou equivocado. Então nós devemos batalhar pela fé e devemos crescer na fé. São essas 3 coisas que nós devemos praticar para nós crescermos na fé. Guardar a fé que uma vez foi nos dada, né? 1 Timóteo 3:9. Terceiro item do terceiro tópico, a virtude do amor. Tá? Então, em 1 Tessalonicenses 1:3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Coríntios era uma igreja cheia de dons, mas sem amor. Isso provocou Paulo a escrever um capítulo inteiro sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Tá? Os estudiosos dizem que se Paulo não escrevesse mais nada, mas somente o capítulo 13, ele já seria colocado entre os melhores autores, entre os melhores escritores. E os literários dizem que todos os textos que foram escritos sobre o amor, todos os poemas, todos os dramas feitos sobre o amor, não se compara ao texto de Paulo aos Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Tá? 13, do versículo 1 ao 13. Não se compara, né? Pela inspiração, pela inspiradora ou inspiração do Espírito Santo através de Paulo, né? Em fazer essa poesia, esse poema, né? Sobre o amor. É coisa linda. Quarto, a virtude da esperança. Tá? Ora, Deus da esperança, de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. Né? A esperança do cristão tem a sua origem e sustentação em Deus. Né? Deus é a nossa esperança. Conclusão. Aprendemos nesta lição que devemos amar a igreja tanto no sentido universal como local. Tá? Se não amarmos a igreja, dificilmente amamos a Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. E se amamos a cabeça, nós temos que amar o corpo. Fiquem com Deus, meus queridos. Né? Eu creio que vocês tenham aprendido mais nessa lição. Dê o seu like, o seu joinha, tá? Se inscreva no canal, compartilhe ao maior número de pessoas que você conhece e que Deus abençoe você e a sua família. Um beijão no coração de vocês. Estarei sempre orando por vocês. Amém. Até o próximo vídeo, galera.